5 segundos. Hora da verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. As gírias acompanham a humanidade e simplificam muitas vezes a comunicação. Além disso, são espelhos de uma cultura e decodificam um momento vivido. Bombar, por exemplo, significava, e não faz tanto tempo, que o aluno não havia passado de ano, ou seja, não foi aprovado. O medo do estudante era levar bomba e, para que isso não ocorresse, estudar mais e se dedicar era a única saída. Hoje, vivemos uma nova onda. Fazer sucesso, chamar atenção é que é bombar. Cara, a festa bombou ontem. Outro exemplo, alcançar a média para ser aprovado era um Deus nos acuda. Atualmente, fazer média para levar a barra e mandar um migué no professor tem até a aprovação da instituição de ensino. Passar de ano hoje é a maior mamata. Basta fazer vistas grossas, já que o aluno tem carta branca e estamos todos, governo, instituições, professores, pais e alunos, seguindo a mesma cartilha. Me lembrei daquela cartilha da minha época, Caminho Suave, de excelente qualidade, existente ainda, cujo nome também realmente talvez seja mais apropriado. Estamos assistindo, então, de camarote, empurrando com a barriga, fazendo corpo mole, tô nem aí, porém, no boletim de avaliação, a educação no país está com notas cada vez mais baixas, pois a qualidade de ensino é quem está pagando o pato e a conta. O estudante é apenas um cliente, e cliente sempre tem razão. E o ensino se tornou mercadoria. Não perca a nossa promoção. E as instituições, claro, são empresas que precisam dar lucros. Não sociais, pois isto não é problema delas, mas financeiros. E o professor? Este, ao pé da letra, fica vendido. Dizem até maldosamente, claro, que a instituição quer vender um diploma, o aluno quer comprar e, caramba, existe sempre o tal do professor atrapalhando esta relação, querendo ensinar. Tudo bem, ninguém é ingênuo. O mundo é outro e o setor de educação está cada vez mais competitivo. As instituições se proliferaram, notadamente as faculdades e cursos à distância, e é preciso brigar para manter o estudante, quer dizer, o cliente. E a maioria das instituições de ensino está hoje com a corda no pescoço. E se, como diz o ditado, em casa de enforcado não se fala em corda, fingimos que ensinamos e os alunos fingem que aprendem e está tudo certo. Errado. Estamos escrevendo muito mal a história do ensino no país e precisamos, sim, ficar grilados com a situação, pois estamos jogando às traças o que há de mais fundamental para o desenvolvimento de um município, estado e nação. Preparar as pessoas, tanto do ponto de vista técnico quanto de relacionamento, para os desafios contemporâneos. Agrada-nos a reflexão. Queremos um mundo melhor para nossos filhos ou filhos melhores para o nosso mundo? E passar de ano sobre este ponto de vista é até secundário. O calcanhar de Aquiles, isto sim preocupa, é que não estamos fazendo a nossa lição de casa. Deixamos de preocupar em ensinar para aprender a conviver com o jogo do mercado. E como passar nesta prova? Com certeza, uma questão de múltipla escolha e que não tem apenas uma resposta certa. Será necessário muito estudo e um trabalho em grupo e multidisciplinar. O que não podemos é assistir o ensino ser embalado em apostilas padronizadas, ser comercializado por grandes marcas de instituições financeiras, tendo como instrumentos professores manipulados e robóticos. E nesta equação, obter como resultado alunos bitolados e sem iniciativa, que serão certamente reprovados na vida. É preciso virar a página, passar a borracha e aprender a lição. Briga de mercado e ensino de qualidade não podem ocupar a mesma carteira. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nessa segunda-feira, 14 de outubro de 2013. Hoje não estamos ao vivo, né? Estamos gravando o programa, mas temos certeza que vamos contar com a sua audiência, porque o tema é bastante interessante. E para falar sobre isso, a jornalista Natália Carvalho fala um pouco do programa de hoje para você.
A Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas está sob nova direção. A instituição possui 3 prédios, área verde com árvores nativas, estufas em uma área de mais de 35 hectares, centro de visitações, centro de pesquisas, laboratório, herbário, preservação de espécies extintas e a maior coleção de samambaias do Brasil. O patrimônio estimado da fundação é de cerca de R$500 mil. Embora construído há algum tempo, a fundação ainda depende de algumas adequações que devem ser iniciadas com a nova direção. Para falar sobre essas modificações e projetos, recebemos no Hora da Verdade o novo presidente da Fundação Jardim Botânico, Jorge Jabbour. Está aí a matéria da jornalista Natália Carvalho e a gente só vai retificar um pedacinho, né, dessa matéria que fala sobre o patrimônio estimado da Fundação, que é de cerca de R$500 mil, e já o Jorge Jabbour vai falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. E além do Jorge Jabbour, nós temos também participando do programa, é um prazer recebê-la, a Isabela Freitas, que é educadora ambiental e tem um projeto muito legal lá que a gente vai estar falando lá no Jardim Botânico e outros projetos que o Jardim Botânico com certeza está preparando aí para a cidade. Bem, então, Jorge Jabbour, presidente do Jardim Botânico, e Isabela Freitas, educadora ambiental, são os nossos entrevistados. Hoje a gente não conta com a sua participação nem por telefone, nem por endereço eletrônico, por e-mail, mas eu tenho certeza que a gente vai contar com a sua presença com a gente até o final deste programa. Jorge, eu vou começar com você, porque a gente fala muito de Jardim Botânico, até brinquei aqui, que a gente já falou, no Hora da Verdade, a gente já falou sobre o Jardim da Infância, sobre o Jardim do Contorno, uma série de jardins, já comentamos aqui. Mas o Jardim Botânico nunca foi, infelizmente, tema do Hora da Verdade. Então é um prazer receber tanto você quanto a Isabela. E eu queria perguntar para vocês, explicar um pouco melhor, a gente até apresentou um pouco o que é o Jardim Botânico, qual a função do Jardim Botânico, qual a importância para a nossa cidade e região. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, William. É um prazer estar aqui na Hora da Verdade para a gente falar sobre o Jardim Botânico, por esse lugar tão bonito que nós temos na cidade. O Jardim Botânico existe desde 2003, né? Ele foi criado na gestão do ex-prefeito Paulo Tadeu, com a colaboração dos irmãos Ribeiro, que doaram a área, parte da área. E de lá para cá, a Alcoa tem sido uma grande parceira também do Jardim, doando os recursos para que o Jardim pudesse fazer os seus prédios administrativos, seus prédios de pesquisa. O Jardim Botânico ele é um dos 4 Jardins Botânicos de Minas Gerais. Né? Em Minas Gerais nós temos 4 jardins botânicos, um deles é o de Poços de Caldas. Né? Há uma riqueza de biodiversidade lá muito interessante. E o foco do Jardim Botânico é estudar a flora do Planalto de Poços de Caldas, que é um bioma de Mata Atlântica, porém com algumas peculiaridades. Ele está no alto de um vulcão extinto, né? Ele ganhou altitude, portanto tem algumas espécies, principalmente na região de Caldas, né? Muito na Pedra Branca, muito interessantes, só existem lá, endêmicas. Algumas dessas espécies, nós estamos estudando isso, a equipe do Jardim está estudando isso, está levando esses exemplares para o Jardim. Você falou aí na abertura do programa, né? A Natália falou sobre a coleção de pteridófilos, de samambaias que nós temos lá no Jardim, que é considerada a maior no país, né? Em termos de espécie, número de espécies. Ela falou também do R$500 mil, só para a gente retificar um pouco, que esse valor com certeza é bem mais amplo. É bem difícil quantificar quanto o valor do ativo de biodiversidade, né? Com certeza é um valor maior que esse, bem maior, porque a riqueza da pesquisa e a potencialidade que existe das espécies no Jardim Botânico é incalculável, né? Nós, sexta-feira, assinamos um convênio com a Pitágoras. Esse convênio visa estudar plantas medicinais. Vai ter um convênio, os alunos do curso de farmácia da Pitágoras vão poder ir lá no Jardim Botânico fazer esse estudo. Está previsto também, mais para frente, uma possibilidade de conseguir um equipamento com a participação de um banco, através da Pitágoras, um equipamento de leitura molecular, que vai ser, muito pouca gente tem isso no país, né? E pode ser que o nosso Jardim Botânico seja contemplado. Então nós assinamos o convênio sexta-feira e também estamos trabalhando outros convênios, como o DME, como o DEMAI, e com a Danone e com a Alcoa. Só para popularizar um pouquinho, você me explicou um pouco aí sobre o que é o Jardim Botânico, eu vou fazer uma comparação aqui totalmente esdrúxula e acho que totalmente fora de cabimento. De qualquer maneira, vamos comparar, assim, o Jardim Botânico seria mal
fazendo mal essa comparação, como uma espécie de zoológico, onde no zoológico nós temos os animais lá que preservamos e tal, e cuidamos, e o Jardim Botânico, a preservação da flora, é mais ou menos isso? Olha, não. Não sei se eu fui tão infeliz na minha... Né? Não. É comum, é mais comum que você imagina. Essa comparação. Já pessoas ligaram já no Jardim Botânico perguntando se ali tinha elefante, se tinha leão, se tinha tigre, mas não. O Jardim Botânico existe para estudar a flora, não a fauna, sim, nem do Brasil, nem de fora do país. Não, concordo. Eu estou dizendo que se o objetivo, entre aspas, é o mesmo, em termos de pesquisa... Não é o mesmo. Existe em Belo Horizonte, o que talvez as pessoas possam fazer confusão, é que em Belo Horizonte é uma entidade só. A entidade é Fundação Zoobotânica. Então o zoológico fica junto ao Jardim Botânico. Mas são coisas diferentes. Né? O Jardim Botânico ele tem uma finalidade, né, de estudo da flora, de estudo das plantas, da botânica, né? E o zoo é outro estudo dos animais, da biologia. Entendi. Acho que todo mundo conhece um zoológico, né? Já foi num zoológico, sabe como que é. Sim. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Aqui em Poços de Caldas, nós priorizamos o estudo da flora do Planalto local, do Planalto de Poços. Entendi. Que tem algumas exceções de estudo que, por causa do solo, que é um solo vulcânico, de algumas questão de altitude também, ele é feito com o bioma da Mata Atlântica, porém como ele está em altitude, então há espécies aqui muito peculiares, endêmicas, como a gente fala. Ok. Bom, Isabela, boa noite, obrigado pela tua presença aqui, ela que é educadora ambiental, tem um projeto que já a gente vai falar muito legal aí no Jardim Botânico, junto ao Jardim Botânico. Eu falei um pouquinho da educação, né, no país de uma maneira geral, e você é educadora ambiental. Daquilo tudo que eu falei, o que você concorda, discorda, o que a gente pode aplicar aí em relação a essa consciência ambiental? Boa noite, obrigado pela tua presença, Isabela. Boa noite, eu concordo muito e um tema que é de extrema importância é a percepção ambiental, né? Não só a percepção ambiental, mas a percepção em si. Eu acho que isso no nosso ensino é bem precário e falta a gente trabalhar essa percepção. A percepção do aluno com relação a vários temas de ética, de sociedade, de meio ambiente, falta muito esse olhar, treinar essa percepção ambiental, né? Ou essa percepção com a sociedade. E a educação ambiental trabalha muito isso, treinar o olhar, ter essa mudança de comportamento. Porque se fala muito, eu lembro da minha época de escola, né, a gente falava do verde, né? Vamos preservar o verde. Aí todo mundo cuidava da plantinha, entre aspas, não tinha essa consciência. Hoje a gente tem um pouco essa consciência mais ampla do que é meio ambiente, do que é ecologia mesmo, né? Que na verdade inclui, né, um conjunto de fatores muito mais amplo do que apenas preservar o verde. Você acha que essa consciência ambiental ela está melhorando no país? A gente está chegando num ponto melhor ou, na verdade, teoria ainda está ali no campo teórico, mas a prática ainda estamos longe aí? Eu acho que a prática a gente ainda está em passos lentos, mas eu acho que estamos mudando sim. Há uma mudança de percepção. A gente já vê um grande avanço em termos de tecnologia, em termos de estudos, né, de tecnologias ambientais, tecnologias verdes. Até a própria política tem mudado muito, né, a gestão ambiental é um dos ramos novos, né, a gestão ambiental. Então a gente vê um avanço muito grande nessa área. Muito legal. Bem, a gente está conversando aqui com o Jorge Jabu, presidente do Jardim Botânico, e também Isabela Freitas, educadora ambiental. E assim que assumiu o cargo, o presidente da fundação, né, o Jorge, ele pediu uma auditoria para a entidade que foi apresentada pela empresa Trust Independent Risk Council. A auditoria se refere à gestão financeira dos anos 2005 a 2012. Então, sobre esse assunto, já a gente vai falar aqui no Hora da Verdade. Não sai daí, eu aguardo você no próximo bloco.